Gravando. Beleza. Então, vamos lá, mais uma vez a nossa aulinha, aula número 17, a 17ª aula nossa, né? E boa noite a todos e a todas. Vamos falar um pouquinho, então, hoje, né, fazer um pequeno resumo. Vamos falar de rendimento, vamos falar da teoria da energia e conversar um pouquinho, né, em alguns exercícios. Tudo bem? Então, vamos começar pelo resumo da aula passada, né? E eu não ajeitei aqui. Mas vamos ver aqui da energia. Nós temos aqui a nossa energia potencial gravitacional, tá bem? Que é energia potencial é massa, gravidade vezes altura. Vamos falar aqui da nossa energia potencial elástica, que é armazenada numa mola, tá bem? Ela é o K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação ao quadrado sobre 2. Tá bem? Energia potencial elástica. E aqui a nossa energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, energia cinética, tá bem? Aqui nós temos a potência, só relembrando, potência, ela é dada como sendo a energia pelo intervalo de tempo. Aqui eu tenho a potência, a energia e o intervalo de tempo. Aqui tem aquele princípio que diz a energia não pode ser destruída, apenas transformada ou armazenada. Então, a gente deu o seguinte aqui, ó, potência total, ela é igual à potência útil, aquilo que é utilizado, mais a potência dissipada, é a potência perdida, que você não consegue utilizar, tá bem? E relembrando aqui também o conceito de trabalho, tá? O trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo alfa, tá bem? Então, aqui temos esse slidezinho nosso aqui, é um resumo, tá? Isso a gente já viu. Então, vamos falar aqui do rendimento, né? O que é o rendimento? O rendimento é uma razão entre a potência útil, aquilo que é utilizada, e a potência total. Então, é uma divisão. Você pega a potência útil e divide pela potência total. Onde a energia total utilizada no sistema associa-se à potência total, PT. Tá bem? E a energia aproveitada pelo sistema, aquela que vai realizar trabalho, etc., tal, poderá provocar a realização de trabalho, associada à potência que a gente vai chamar de potência útil. E a energia não aproveitada pelo sistema associa-se à potência dissipada. Então, vamos pegar assim, um exemplo. Você vai ligar um liquidificador na tomada. A tomada, a Eletropaulo, vai fornecer energia, né? Então, vai ter uma certa potência total. A máquina vai usar isso. Então, parte dessa energia, ela vai moer o alimento que está ali, vai triturar, tá bem? E uma parte dessa energia fornecida pela Eletropaulo acaba aquecendo o aparelho. E esse aquecimento provocado no aparelho é que a gente vai chamar de potência dissipada ou perdida. E aquela que você utilizou para bater o alimento, triturar o alimento, aquela é útil. Se você somar as duas, tem que dar a potência total que o aparelho está recebendo. Tá bem? Então, a gente tem aqui, ó, o rendimento é uma grandeza adimensional, porque você está dividindo coisas, potência útil, né, e potência total. A potência é medida em watts dividido por watts, então cancela, o número fica adimensional, quer dizer, não tem unidade. E, normalmente, a gente expressa isso em porcentagem, tá bem? A energia total fornecida à máquina, que é efetivamente transformada em energia útil para proporcionar a atividade que a máquina se destina, tá bem? Então, esse é um conceito assim bem simples a respeito do nosso rendimento. E a gente vai escrever o seguinte, aqui, o rendimento, representado por essa letrinha N aqui, ela é igual à potência útil dividido pela potência total. Em porcentagem, você vai ter potência útil sobre potência total vezes 100, tá bem? Então, e vamos ver aqui também o nosso teorema da energia mecânica. Então, a energia mecânica, vamos apresentar por EM, e a energia mecânica, nesse caso aqui a energia mecânica, ela é definida como sendo a soma
da energia cinética com a energia potencial, apresentada por um corpo ou um sistema, tá bem? Então, a gente vai escrever sempre assim, ó, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Essa energia potencial pode ser potencial elástica também, tá bem? Então, vamos lá. É importante ressaltar que nem sempre as duas modalidades de energia aparecem juntas. Dependendo do sistema analisado, pode-se encontrar apenas uma dessas formas de energia. A gente vai ver isso logo na frente. E, nesse caso, que compõe a energia mecânica, ou pode apresentar as duas também ao mesmo tempo. Elas podem ainda ser transferida ou transformada. Ela pode passar de uma para outra, tá bem? Pode ter energia potencial virando energia cinética ou energia cinética virando energia potencial. Durante o movimento do corpo, pode apresentar também energia cinética que se transforma em energia potencial, conforme havia dito para vocês. Na ausência de forças dissipativas, como tipo assim, atrito, resistência do ar, etc., a energia mecânica total de um sistema, ela se conserva, ocorrendo a transformação da energia potencial em cinética ou cinética em potencial, tá bem? No teorema da energia mecânica, a gente vai repetir, teorema da energia mecânica mostra que, ó, a variação de energia mecânica ela é igual a zero. Isso implica que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Sempre assim, né? Se a energia mecânica final é igual à inicial, pode-se dizer, então, que ela é conservada. Então, nesse caso, esse sistema conserva a energia do começo ao fim do mecanismo. Ok? Vamos passar aqui, ó. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem um carrinho, né? Uma espécie de uma montanha-russa. Nesse carrinho, no ponto A, ele está numa altura HA. Então, veja que aqui, ó, ele só tem altura, tá bem, ó? E agora ele vai começar a descer com uma velocidade VA igual a zero. Tá aqui, ó, tá parado. Então, aqui ele só tem energia potencial. Aí o que, que vai acontecer? Ó? Energia mecânica em A, ela é exatamente a energia potencial em A. Aí o que, que vai acontecer? Deu um empurrãozinho, deu um impulso, e ele vai sair daí e vai vir para cá, para o ponto B. Tá bem? Aqui, ó, VB, ele tem velocidade máxima, mas a altura é zero. Veja, ó, ele foi descendo, 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 a altura é zero. Então, no ponto B, o que, que vai acontecer? A energia mecânica em B é igual à energia cinética em B. Tá bem? Então, quando você compara aqui ao início e nessa parte aqui, ó, então a gente tem que as energias são iguais. Então, a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. Só que aqui ele tem energia potencial. E na medida que ele foi descendo, o carrinho foi ganhando velocidade e perdendo altura. Quando chegou aqui embaixo, ele só tem energia cinética. Aí ele vai subir e chegar no ponto C. No ponto C, observa que a velocidade em C ela é diferente de zero. E HC, ele é diferente de HA, ele é um pouquinho menor. Então, significa que nesse ponto, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Tá bem? Ó? A gente pode escrever dessa forma aqui. Energia mecânica em C, nesse ponto C, vai ser a energia cinética que ele tem em C, mais a energia potencial que ele tem em C. Ok? Então, a energia mecânica, ela se conserva. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, que é igual à energia mecânica em C. Em todo o trajeto, essa energia se conserva. A gente pode mostrar aqui, ó, esse pequeno exemplo. Ó, o carrinho subiu, aqui a gente tem, ó, energia potencial e aqui energia cinética. Então, na medida em que ele vem, ó, sobe, ganha energia potencial. Aí vai perdendo, aqui tem velocidade. Então, daqui para cá, você tem a transformação da energia potencial em energia cinética. Veja o carrinho e o gráfico aqui, ó. Tá bem? Aqui ele tem as duas, ó.
Ficou claro isso? Mais uma vez, ó. Potencial, cinética, potencial e cinética. Aí faz o looping, potencial e cinética. Essa é a energia que mantém todo esse movimento. Né? Então, vamos ver aqui, ó. O exercício do Não Enem. entendi. Não entendi. Não entendeu? Vou voltar, Pedro. A potencial é quando está parado? Não, potencial quando está no ponto mais alto, Pedro. Ó, aqui tem máxima de potencial, agora começa a cair. Entendeu? Eu falo parado no sentido, se o carrinho estiver parado, é energia potencial. Aqui tem a potencial, ó. Aqui ele começa, se eu estou entendendo o parado que você está falando, ele não sobe mais, ele começa a descer. É isso? Aqui é potencial, Pedro. Tô perguntando se a energia potencial é quando o carrinho fica parado. Não necessariamente. Então, é quando ele está no ponto mais alto. Ó, aqui, ó, é o ponto mais baixo. Então, aqui só tem cinética. Aqui tem potencial. Se você pega essa altura aqui, ó, em relação aqui à base, ele está no ponto mais alto. E E aqui se está no fosse ponto uma mais pista? baixo. E se Então, fosse tem uma energia pista reta? potencial quando ele está aqui em cima, ó. Aqui ele virou, desceu. E se fosse uma pista reta? Se for uma pista reta, ele só vai ter, no caso aí, a energia ou cinética ou potencial. Se está numa pista reta. Aqui não, ele tem diferenças de altura. Por isso que ele está conservando o movimento. Então, a Entendeu? potencial é o ponto mais alto, cinético o ponto mais baixo. Isso, é isso aí, Pedro. Uma boa dica. Quanto mais alta a energia potencial, quanto mais baixa a energia cinética. Certo? Beleza? Podemos seguir? Então vamos lá. Um exercício do Enem. Com o objetivo de testar a eficiência de fornos micro-ondas, planejou-se o aquecimento de 10 graus Celsius de uma amostra de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou com potência máxima. Então, vamos falar aqui um pouquinho da potência. Forno com mais eficiente foi aquele que. Qual foi o forno mais eficiente? Que forneceu a maior quantidade de energia à amostra, cedeu maior. Tem que estar aqui as alternativas. Tá bem? Então, vamos ver, dentro dessas alternativas, qual corresponde aqui o nosso enunciado. Bom, na resolução, a gente vai ter o seguinte: ó, eficiência ela é definida como a capacidade do forno de fornecer energia. No caso aqui, o forno, a energia que ele vai fornecer é calor. Tá bem? As amostras a serem aquecidas. Ou seja, a eficiência pode ser definida como sendo a razão entre a quantidade de calor, energia cedida pelo intervalo de tempo. Assim, o forno mais eficiente é aquele que fornece maior quantidade de calor, portanto, energia, no menor intervalo de tempo. Sendo assim, a gente vai ficar com a alternativa letra C, né? Forneceu maior quantidade de energia em menos tempo. A eficiência tem a ver com isso. Bem? Vamos para o próximo. Espera aí, então, eu posso... Deixa pra lá. Pode falar, Pedro. Deixa pra lá. Vamos seguir? Ó, o Enem. O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e a sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar e pelo ciclo do carbono, que corresponde através, no caso, através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição e da respiração dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. Então, aqui a gente tem toda uma cadeia de energia. Tá? Então, aqui a gente tem energia proveniente do Sol. São 200 bilhões de megawatts. Então, é uma potência razoável. Dessa parte, você tem aqui uma parte que é absorvida pelas plantas.
Daí, a gente vai ter o quê? Uma outra parte, aquecimento do ar. A outra parte, evaporação da água, que acontece na superfície de rios e dos oceanos, principalmente. E uma outra parte vai para o aquecimento do solo. Tá? Essa evaporação da água, você tem energia potencial de chuvas. Tá? E a absorção pelas plantas, você tem o petróleo, gás e carvão. Dessa petróleo, gás e carvão, você vai ter as usinas termoelétricas. Das usinas termoelétricas, a gente vai aproveitar do sol, dos 200 bilhões, a gente vai aproveitar 400 megawatts. Tá bem? Então, a gente vai ter aqui 400 megawatts. Daqui, ó, da energia potencial da chuva, a gente consegue represar água, né? E aí a gente tem as usinas hidrelétricas. A gente consegue aproveitar 100 milhões, 100 mil megawatts de energia. Portanto, termoelétricas e usinas hidrelétricas, a gente consegue converter a soma das duas em eletricidade, 500 megawatts, 500 mil megawatts. Então, esse é a cadeia que ele passou para a gente. Aí vem lá a pergunta. De acordo com o diagrama, a humanidade aproveita, na forma de energia elétrica, uma fração da energia recebida com radiação solar, correspondente a. E aqui nós vamos ter que fazer o cálculo, tá bem? Para achar a resposta. Então, vamos lá. Na nossa resolução, a gente vai ter o seguinte: o Sol fornece 200 vezes 10 elevado a nona megawatts. 200 bilhões de megawatts. Então, esse bilhões está aqui representado como 10 a nona. Aí nós temos o seguinte: a gente utiliza de eletricidade 500 mil, né? 500 mil aqui embaixo, megawatts. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A fração, ela vai ser o que a gente utiliza dividido pelo total que o Sol fornece. Então, o que a gente utiliza? 500 vezes 10 elevado à terceira megawatts. O Sol fornece 200 vezes 10 elevado à nona megawatts. Esse megawatts a gente pode cortar e fazendo a conta, você vai ficar 500 por 200, vai ficar 2,5 vezes 10 à terceira, que é esse daqui, passando para cima 10, esse 10 a mais 9 vai para cima como 10 a menos 9. Então, a gente vai ter que a fração vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. É uma fração muito pequena que a gente utiliza. Então, a gente vai ficar com a resposta letra B. Com alguma dúvida? Esse foi um exercício do Enem. Vamos ver o outro aqui. Ó. Os freios de um automóvel têm a função de reduzir a velocidade do veículo. Para tal, o sistema aplica forças em um disco metálico ligado às rodas, reduzindo a sua rotação. Nesse processo, a energia cinética do veículo é dissipada, ela é perdida, transformando-se em outra modalidade de energia. A força responsável por essa dissipação é o atrito. A força de atrito, então, que é responsável por essa dissipação de a energia perdida, tá bem? Entre as chamadas pastilhas de freio ou, no caso aqui, e o disco metálico. A construção desse dispositivo de freio deve ser levado em conta o montante de energia dissipada nas frenagens. Né? Cada vez que você freia o carro, você tem que levar em consideração o montante de energia que se perde. Né? Para determinar, no caso aqui, a resistência, por exemplo, o calor gerado. Porque se você tem que calcular, por exemplo, aí calor muito gerado é muito intenso, então você tem que ter um material, um disco apropriado para isso, né? Um disco de freio. Num teste desse sistema, o veículo, com velocidade de 36 km por hora, inicia a freagem que dura 10 segundos, até que o caso aí o veículo para. Sobre o veículo, sabe-se que ele possui 1.000 quilos, e a massa
de massa e que a freagem ocorreu numa pista plana horizontal. O trabalho realizado pelas forças de atrito em módulo é igual. E aqui vem as alternativas. Então, só para ilustrar um pouquinho. Isso aqui é um sistema de freio, tá? Estamos ilustrando. Aqui você tem a pinça de freio, e aqui você tem um pistão, e aqui nós temos as pastilhas em azul, pastilha de freio. Quando pisa no freio, esse pistão empurra as pastilhas e vai segurar o disco. O disco é esse daqui, disco de freio. E aqui você tem a roda presa, que está o pneu, o encaixe do pneu. Então, esse sistema, é o chamado sistema de freio a disco, é que vai fazer com que o carro vai parar, tá bem? Então, aqui só uma outra forma. Aqui está o disco de freio e aqui a pastilha, ó, né? Agora, isso é para ilustrar, para a gente ter uma ideia como que é esse freio. Pelo teorema da energia, a gente tem o seguinte, ó, o trabalho é igual à variação de energia cinética. Delta, variação, energia cinética final menos energia cinética inicial, porque ele está num plano, né? Então, o teorema, o trabalho vai ser a massa, velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa, velocidade ao quadrado, né, que é um caso de velocidade inicial, dividido por 2. Então, a gente vai ter o seguinte, a velocidade final é zero, porque o carro parou. E a velocidade inicial ela é 36 km por hora. Eu tenho que passar isso para metros por segundo. Logo, vai ser 10 metros por segundo, porque a gente dividiu por 3,6. Então, fazendo essas contas, a gente vai ter 1.000, que é a massa do carro, velocidade final é zero ao quadrado, menos 1.000, que é a velocidade do carro, é a massa do carro, a velocidade final, né, que é 10 ao quadrado, sobre 2. Aí a gente vai ter, aqui no caso vai ficar 1.000 dividido por 2 dá 500 vezes 100. Então, esse trabalho aqui, ele vai ser de menos 50.000 joules. Por que esse trabalho aqui ele é negativo? Porque ele se opôs ao movimento. A força de atrito, ela sempre se opõe ao movimento. Então, o trabalho realizado pelas forças de atrito, já está dizendo que é atrito, então já está incluído aqui o negativo, aí ela vai ser igual a menos 500 quilojoules, tá bem? Como ele já fala que é atrito, a gente já sabe que é negativo, então nós vamos marcar aqui a alternativa letra, pegando aqui no módulo, né? 50 quilojoules, vai ser a alternativa letra C. Entendi, explica de novo, por favor. Sim, Pedro, vamos voltar lá. Então, o princípio aqui ficou claro para você, Pedro. O carro ele estava vindo a 36 km por hora, acionou o freio, ele parou, né? Então, o que diz o teorema da energia? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, você pega aqui, ó, a energia cinética que ele tem no final, quando ele para, menos a energia cinética quando ele inicia o freagem, então isso é igual ao trabalho. Aí a gente tem o seguinte, como se calcula a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Como é energia final, então a gente coloca aqui velocidade final, menos a massa, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Qual é a massa do carro? A massa dele é 1.000. Então, colocando aqui, ó. A velocidade inicial é zero, a final é zero, porque ele parou, e a velocidade inicial, 36 km por hora, tá? Que é 10 metros por segundo. A massa é 1.000, é dado aqui, ó, né? Então, a gente vai pegar a massa, que é 1.000, vezes a velocidade ao quadrado, que como parou é zero ao quadrado, sobre 2, menos 1.000, que é a massa, a velocidade inicial é 10 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui fica zero. Então, a gente vai ter o seguinte, o trabalho vai ser igual a esse menos aqui é esse aqui. 1.000 dividido por 2 é 500, 10 ao quadrado, 100. Então, a gente ficou o seguinte, esse trabalho é menos 50.000 joules. Ou seja, esse trabalho é menos 50 quilojoules. Como eu já sei que a força é de atrito, ela se opõe ao movimento, então eu posso trabalhar com o módulo do trabalho.
então esse trabalho vai ser igual a 500 quilojoules. Tá bem? 500 não, 50 quilojoules. Com isso, a gente tem a alternativa à letra C. Tirou a dúvida, Pedro? Eu só não entendi a do T aí, mas tá bom. Oi? Não ouvi, o meu tá baixinho Eu aqui. só, eu só não entendi esse T aí, mas tá bom. Esse aqui? Esse T. Não Esse aqui entendi. é a letra grega, né, que ele representa trabalho. Então, é esse aqui, ó, Pedro. Toda vez que você tem variação de energia, pode ser ela cinética ou potencial elástica, toda vez que ocorrer a variação de energia, por isso que ele aparece aqui, ó, delta, ele vai me dar o trabalho. Essa letra grega aqui é o trabalho. Tá bem? Então, sempre cola assim: tem variação de energia, tem trabalho. Ok? Onde é que deixou evidenciado que tinha energia final e inicial mesmo? Porque a inicial é Entendi, essa daí. Pedro. A final tá falando que ele parou. Isso, ele fala aqui, ó, que no final, num teste, o veículo com velocidade de 36 km por hora iniciou a freagem. Então, essa aqui é a velocidade inicial. E isso tudo dura 10 segundos, até o veículo parar. Quando ele para, a velocidade final é zero. Ah, tá. Tá? Então, próximo, também do Enem. Um carrinho de brinquedo, ele funciona a fricção. É aquele de puxar assim, puxa o carrinho e solta. Ao ser forçado a girar as suas rodas para trás contra a superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Opa. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é conservada, é convertida em energia cinética, né, pela ação das forças de atrito. Aí ele pergunta para nós, né, aqui, o conjunto de alternativas. Então, para ver qual delas é correta, então vamos aqui para a resolução. Na nossa resolução, nós vamos ter o seguinte, ó, esse aqui só para exemplificar. Esse é um carrinho de fricção, ela puxa para trás e solta, ele vai embora. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, a energia potencial elástica que você armazena aí na sua mola, ela é convertida em energia cinética. Veja, o menino puxa, ah lá, puxou para trás, energia potencial, soltou. Essa energia potencial é que vai mover o carrinho. Então, ela está se transformando de energia potencial em energia cinética. Como as rodas do carrinho exercem uma força sobre o solo, empurrando para trás, e o solo empurra ele para frente, né, ação e reação, empurrando, no caso, o carrinho para frente, impulsionando o carrinho, no caso, aí para frente. Como não ocorre deslizamento, as rodas não patinam. Mostra que o atrito entre a roda e o solo é estático, devido à superfície rugosa. Nesse caso, então, a gente vai ter a alternativa letra B. Então, Não entendi. se o carrinho patinasse, ele não saía do lugar. Né? Então, o que acontece? O carrinho atua no solo e o solo atua no carrinho. Então, o carrinho, e como ele não patina, o solo reage jogando o carrinho para frente. Por isso que nós vamos ficar com a alternativa letra B. Eu não entendi, porque se ele desliza, ele não se move? Não entendi a pergunta, Pedro. Eu não entendi. O fato de ele não deslizar ia fazer com que ele não se movesse? Não, ó, aqui pegando aqui, ó. Aí, quando você puxa o carrinho para trás, o Eu que vai entendi. acontecer? Você enrola a mola, comprime a mola, aí você solta o Sim. carrinho. Ao soltar o Aham. carrinho, o que vai acontecer? Que aí Ele energia vai cinética. girar a rodinha dele, à medida que a mola vai descomprimindo, você vai tendo a transformação da energia mecânica, da energia potencial elástica, em energia cinética. Aí você vê nitidamente o carrinho andando. O que acontece?
se fosse uma superfície sem atrito, o que ia acontecer? Ele ia ficar patinando. Imagina assim que você tem que empurrar uma geladeira e, ao fazer a força, você percebeu que o chão estava cheio de sabão. Então, você não vai conseguir empurrar a geladeira, por quê? Porque está faltando atrito. Sem o atrito, não vai conseguir andar. É a mesma coisa que está acontecendo no carrinho, entendeu? Então, para o carrinho Não. seguir para diante, ele tem que aplicar uma força no solo, e o solo reage nele, né? Como o solo não vai se mover, quem vai se mover, no caso aí, é o carrinho. Vê se ficou claro. É, ainda não ficou, porque deslizamento não. Deslizamento ia fazer o carro andar. Quando que desliza? Vai deslizar quando ele está patinando, entendeu? Se você, em vez de você ter essa superfície aí bem rugosa, como é que você está vendo? Imagina que você tivesse aí, não tivesse atrito. Se não tivesse atrito, você ia soltar o carrinho, ele ia ficar parado e só as rodas ia, a mola ia descomprimir e ele não ia sair do lugar. Entendeu? Se a Sem superfície atrito não fosse tem lisa, movimento. se a superfície fosse lisa, professor, Oi, estou te ouvindo. se a superfície fosse lisa, ele não ia sair do lugar. Não ia sair do lugar, ia ficar patinando. Seria uma situação muito parecida quando você quer empurrar a geladeira e o solo, o chão, ele está cheio de sabão em pó. Por mais que você tenta, você vai escorregar. Você não vai conseguir empurrar a geladeira. Então, você não sai do lugar praticamente. Entendeu? É o que ia acontecer. Por isso que o examinador está dizendo que essa superfície ela é rugosa, tem atrito. Porque se não tivesse atrito, né, o carrinho podia ficar patinando. Não saía do lugar. Tá bem? Podemos seguir? Eu acho que eu entendi. Beleza, Pedro. Eu acho. Então, vou pegar esse aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E diz o seguinte: um corpo de massa de 2 quilos é lançado do ponto A, conforme indica na figura, sobre um plano horizontal com velocidade de 72 quilômetros por hora. A seguir, sobre uma rampa, ele atinge uma altura h no ponto B. Determine a altura h no sistema internacional. Quer dizer, se a altura no sistema internacional ela tem que sair em metros. Despreze as forças de resistência do ar e nós vamos adotar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui o carrinho. Aqui, ó, nesse ponto A, ele tem uma velocidade de 72 quilômetros por hora, ou seja, 20 metros por segundo, está pedindo aqui no sistema internacional, e aí ele vai subir, ele vai atingir uma determinada altura aqui, porque ele vem com velocidade, ou seja, ele vem com energia cinética, e essa energia cinética, na medida que ele vai ganhando altura, vai se transformando em energia potencial. Então, vamos lá. A velocidade em A ela é 20 metros por segundo, e aqui, como está no nível do solo, a altura é zero. Aqui, a velocidade em B ela é zero, porque atingiu o ponto mais alto. Quando atinge o ponto mais alto, a velocidade é nula. Mas ele atingiu a altura máxima, que a gente vai chamando de HB. Tá bem? Esse HB ele vai ser igual a H. Então, na resolução, a gente vai ter o seguinte: ó, a energia mecânica que ele tem em A vai ser igual à energia mecânica que ele tem em B. Ou seja, se eu pegar a energia cinética em A mais a energia potencial em A, vai ter que ser igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B. Aí, o que nós vamos ter? Lembra da sua pergunta, Pedro, que você falou se estivesse no plano? Aqui é o plano, aqui está ganhando altura. Então, vamos ver como é que ficaria. Ó, a energia cinética em A vai ser a massa que ele tem, a velocidade em A ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial, que é a massa dele, vezes a gravidade, vezes a altura. Mas quando ele está aqui no nível do solo, o que acontece? Essa altura aqui é zero. Tá? No ponto B, ele vai ter a massa
velocidade de B ao quadrado dividido por 2, mais a massa, gravidade vezes a altura. No ponto B, como a altura é máxima, a velocidade é zero. Tá bem? Então, vamos ver aqui, ó. Professor, Pegando aqui, fazendo a relação. 2, que é a massa do carrinho, vezes, no caso aqui, a velocidade VA. Aqui está 10, mas é 20. Dividido por 2, mais 2 vezes 10 vezes zero. A altura aqui é zero, né? Porque professor, está no nível do solo. Mais 2 vezes zero, porque no ponto mais alto a velocidade em B é zero, dividido por 2. Mais 2 vezes 10 vezes H. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui vai ficar 100, né? Na verdade, aqui era... Esse valor aqui está errado, né? Porque seria 20, né? Seria 400. Na hora que eu for salvar aqui, eu passo para vocês, tá bem? Aqui vai ficar 100 mais zero. Isso aqui a parte é zero. Aqui também na velocidade mais... no ponto B a velocidade é zero, mais 20 vezes H. Porque 20 é 2 vezes 10. Então, vamos lá. 20H igual a 100, então a gente vai ter que o H vai ser 100 dividido por 20, ele chegaria a uma altura de 5 metros se aqui, ó, eu trabalhasse com 10, mas aqui eu estou trabalhando com 20, tá bem? Então, na hora que for passar o slide para vocês, aí eu coloco a resolução certinha para vocês lá, tá bem? Ou professor, a aula que vem, nós estamos terminando nossa aula agora, ou a aula que vem eu já trago ele corrigido para vocês, tá bem? professor. Oi, querida. Como é que você soube mesmo que era para usar energia mecânica? Aqui, Pedro, ó, todo ponto que ele Mas, está andando aqui, ele tem energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais potencial. Como ele está aqui no solo, então não tem altura. Então a gente vai considerar, Pedro, a altura igual a zero. Então, nesse caso, ao longo de todo esse trajeto aqui, ó, ele só tem energia cinética. Então, a energia mecânica, no caso aqui, é igual à energia cinética. É isso não, que eu estou falando, tá eu bem? tô perguntando, eu entendi que a altura vai ser zero. A minha dúvida é, se eu tivesse lá na prova e eu tivesse que usar energia mecânica para esse cálculo, como é que eu ia saber que teria que ser energia mecânica? É, sempre você pode fazer assim, Pedro. Ó, aqui ele está andando na horizontal. Então, aqui ele Sim, só tem energia cinética. Se tá. você quisesse trabalhar com a energia mecânica, então você vai ter o seguinte, ó. A energia mecânica é a energia cinética que o corpo tem, mais a energia potencial que ele tem. Como ele está aqui, ó, no solo, em relação ao solo, a altura é zero. Por isso que a gente colocou aqui, ó, 2 vezes 10 vezes zero. Tá vendo? Então, aqui, ó, m, velocidade ao quadrado, dividido por 2, massa, gravidade, altura em A. Altura em A é zero, porque ele está no solo, entendeu? Eu entendi os cálculos, professor. Eu entendi as formas. Eu só não entendi essa parte, tipo, Então, como mas é que eu. quando ele está na horizontal, ele só vai ter energia cinética. Se você quiser dizer que ele tem energia mecânica, a energia potencial dele no solo, ela é zero. Por isso que eu posso colocar esse conceito aqui, eu posso somar as duas aqui, ó. Aí ele subiu. Quando ele subiu, o que está acontecendo? Ele está ganhando a energia cinética daqui, né, que ele tem aqui, vai se transformando em energia potencial. Aí, a energia no ponto mais alto, ela move o par automaticamente, né? E ele passa a ter apenas a energia. Ah, acho que ele tá mudo. Professor, acho que o senhor está mudo.
Professor? Opa, boa noite Tô pessoal, falando tudo com o bem? professor Jorge, professor Pedro. Ai, Acho que ele caiu. Ah, mas Foi não tem mal. problema. Já ia acabar a aula dele mesmo. Cara, foi mal, eu entrei meio atrasado. Não esquenta não, esquenta não. Inclusive, vou parar a aula aqui dele. Aqui. Aí eu não vi ninguém.